Para começar, gurizada? Gente, olha só. Aqui é aula 3B, tá? Grandezas proporcionais, parte 2. Aqui nessa aula, a gente vai falar sobre regra de 3. Tudo bem? Então, regra de 3, na verdade, é uma técnica para a gente resolver problemas de grandezas proporcionais, sejam diretamente ou inversamente. Tudo bem? Então, nada mais é do que regrinha de 3. Tem dois tipos de regrinha de 3. Coloquei aqui, ó. Tem a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Qual que é a diferença, professor, da simples para composta? É importante você saber disso aqui, tá? A regra de 3 simples, ela é aqueles problemas, é a técnica que a gente vai usar para resolver aqueles problemas que tem somente duas grandezas. Dois tipos de grandeza. Tempo, velocidade, quantidade, preço, só duas grandezas. Tudo bem? Já a regra de 3 composta, quando tem mais do que duas grandezas, quando tem 3, 4, 5, aí não tem limite, tá? Quando tem mais do que duas grandezas, é a regra de 3 composta, belezinha? E aí nós já sabemos que também ela pode ser dividida em duas, regra de 3 direta ou regra de 3 inversa. Você já deve saber por quê, né? Regra de 3 direta, quando as grandezas são diretamente proporcionais. Regra de 3 inversa, quando elas são inversamente proporcionais. Como a gente pegou uma bagagem legal na aula passada, nós já vamos direto para os exercícios aplicar essa técnicazinha no exercício. Fechou? Vamos matar esse exercício aí? Galera, acompanhe comigo aí na apostila, lá na página 7. Olha só. Ó, uma pessoa de 1,6 metros de altura projeta uma sombra de 0,60 metros. Ponto. No mesmo instante, sabendo-se que a altura e a sombra são grandezas diretamente proporcionais. Olha só, ele falou para nós o que elas são, né? Geralmente o exercício não fala, mas aqui ele falou. A altura da pessoa e a sombra, o comprimento da sombra projetada. Tudo bem? São diretamente proporcionais. Quanto maior a altura, maior vai ser a sombra, tá? Maior vai ser a sombra. Qual a medida da sombra de um cachorro de 0,40 metros de altura? Só para a gente entender aqui, vamos ilustrar aqui o seguinte, ó. Eu tenho duas situações. Eu tenho a pessoa, eu não vou desenhar a pessoa aqui, mas eu sou ruim de desenho, né? Mas olha só, aqui eu tenho a pessoa. Qual que é a altura da pessoa, gente? Fala para mim. 1,60 de altura, 1,6 metros de altura, 1,6 metros de altura. 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros, então 1,6 dá 160 centímetros, certo? Belezinha, essa aqui é a altura da pessoa. E a sombra projetada por ela? Ó, a sombra tá aqui, ó. Eu vou pegar a sombra, esse pedacinho aqui é a sombra. Quanto que é? 0,60 metros? 0,60 metros é quanto? 60 centímetros, tudo bem? Lembrando que a pessoa está em pé, se ela está em pé, o ângulo aqui é de 90 graus, tudo bem? Aí, no mesmo instante, ele fala no mesmo instante, tem um cachorrinho aqui, tem um cachorro, tá? O cachorro tem quanto de altura? Qual a medida da sombra do cachorro de 0,40 metros de altura? Ei, a altura do cachorro aqui é 0,40 metros. Por que ele fala no mesmo instante? Essa palavrinha no mesmo instante aí, tá à toa aí, professor, ou não? Aqui nós vamos precisar um pouquinho de geometria. Você concorda que o cachorrinho está em pé? Se ele está em pé, ele está na vertical, com a horizontal ao ângulo de 90 graus, né? Professor, é geometria já? Não. Galera, ele quer a sombra do cachorrinho, não é isso? Por que elas são diretamente proporcionais? Porque aqui você viu que a sombra, a pessoa, e aqui se você fechar é como se fosse o raio de luz que limita a sombra, né? Formam dois triângulos retângulos, né? E esses triângulos a gente vai ver lá em geometria, vocês vão ver comigo, tá? Lá em geometria. Esses triângulozinhos aqui, eles são chamados de triângulos semelhantes. E triângulos semelhantes possuem medidas correspondentes proporcionais, que é o que a gente está vendo, entendeu? Por isso que esse lado está para esse, assim como esse está para esse, são proporcionais. Lá na geometria também a gente vê isso, tudo bem? Então vamos lá. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, professor, se eu não tivesse feito o desenho, como é que você faria? Gente, primeiro, a primeira leitura você identifica as grandezas e coloca os valores. Quais são as grandezas que estão envolvidas aí? Ah, está envolvido a altura da pessoa e está envolvido o tamanho da sombra. Eu vou colocar a sombra. Quando você coloca a sombra aqui, se não tiver perigo de você confundir, você pode colocar. Sombra é grandeza? Não.
O comprimento da sombra que é a grandeza, tudo bem? Comprimento da sombra. Aí ele fala lá, o que ele fala? Ele fala que a altura da pessoa é 1,6 metros, projeta uma sombra de 0,60 metros. Ah, a altura do cachorro é 0,40 metros. 0,40 ou 0,4, tanto faz, né, gente? Qual que é o valor da sombra? Tudo bem? Eu vou montar aqui para você entender. Como é que você faz? Essa regra de 3 aqui é simples ou composta? Simples, só tem duas grandezas envolvidas, tá? Gente, ele quer a sombra do cachorro. Então, geralmente eu gosto de fazer um asterisco. Um asterisco aqui na grandeza que ele quer, que ele está me pedindo, certo? Aí eu vou olhar com relação a outra grandeza. Isso aqui que você vai fazer, eu oriento você a fazer sem olhar nos valores. Se você olhar nesses valores aqui, gente, provavelmente você vai errar. A chance de errar é grande. Você só olha para as grandezas. Para saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Sempre você vai ter que fazer isso. Por isso que muita gente erra a questãozinha de regra de 3, porque acha que tudo é direto. Tudo é montar e multiplicar cruzado. E não é. Você tem que saber se ela é direta ou se ela é inversa. Como que eu sei que as grandezas é diretamente ou inversamente? Só olha, não preciso olhar para valor nenhum. Olha só para as grandezas, altura e sombra. Aí você pensa assim, peraí, se aumentar a altura, ó, nem estou olhando para número nenhum, não estou olhando se aumentou de 1,6, não estou olhando. Aumentar a altura, o que vai acontecer com a sombra? Aumentar diretamente. Precisei olhar para algum valor? Não, você olha o contexto. O contexto aumentou a altura, aumentou a sombra diretamente. Aí eu faço assim, ó. Aí eu coloco aqui diretamente proporcional. Tá vendo? Então, como é que eu monto aqui? Eu vou montar a proporção. Se é diretamente proporcional, gente, ó, você repete essa razão aqui, essa coluna aqui, fica na razão, ó, vai ficar assim, 0,60 sobre x. Quando é diretamente, você mantém também do jeito que tá, não muda. Vai ficar o quê? 1,6 sobre 0,40. Eu já estou ensinando assim para a gente pegar o gancho para composta. Não vai mudar muita coisa para composta, entendeu? A composta, na verdade, é só um plus da simples. Fechou? E aí, gente, ó, multiplicar cruzado e achar o x. Belezinha? Ah, professor, você enrolou muito para fazer aí. Cara, para você não errar nenhuma. E quando chegar na composta, você vai ver que a ideia é a mesma. A técnica só vai estender um pouquinho. Multiplicando cruzado. Gente, eu vou apelar muito para vocês se eu fizer o seguinte, ó. Multiplicar cruzado. Ó, se eu colocar assim, ó, o x então vai ser 0,60 vezes 0,40 dividido por 1,6. Eu apelei demais para vocês? Fala. Ó, esses dois caras aqui vão multiplicar, né? E esse 1,6 vai multiplicar o x, mas depois ele não vai passar dividindo lá? Entendeu? Eu já fiz o gancho ali. Professor, como é que o senhor faz isso aqui? Olha só, aproveitando aqui um pouquinho de matemática básica para ajudar você aqui, ó. Se eu andar com a vírgula, uma casa para a direita aqui nesse número, ó, andei uma casa, eu tenho que andar uma casa embaixo também. Tá vendo? Eu ando uma casa embaixo também. Então aqui vai ficar o quê? O x é 0,60 vezes. Se eu andar uma casa, vai ficar quanto esse número aqui? 4. Vai ficar 4. E esse número aqui, se eu andar uma casa, vai ficar o quê? 16. Pô, facilita pra caramba quando você estiver trabalhando com fraçãozinha, multiplicando tudo. Né? Porque aqui, ó, dá para simplificar esse 4 com aquele 16 lá de baixo. Certo, gente? Quanto que vai dar isso aqui? Quem que é o x? 0,60 vezes. Aqui 4 por 4 dá 1. E embaixo vai dar quanto? 4. Vai dar 4. E aí 0,60 por 4. Né? Como é que eu faço essa continha, professor? Eu tenho dificuldade de fazer número com vírgula aqui. Essa continha aí. Ora, tem várias maneiras aí. Se eu andar uma casa em cima, vai virar 6. E aqui, vai virar quanto? 40. Você pode fazer isso, 6 por 40, você pode simplificar. E por último, ó, tem várias maneiras. Tá? Tem várias maneiras de fazer essa continha. Estou até te ajudando aqui para você entender. Ó, posso escrever assim, então, 6 sobre 40? Ah, dá para simplificar, professor. Então vamos simplificar por quanto? Por 2.
Gente, eu já estou aproveitando a deixa para a gente arrebentar nessa parte de matemática básica aqui, né? 3 sobre 20. Tem exercício que vai estar na forma de fração a resposta, né? Outros não. Quanto que é 3 sobre 20? Professor, não sei quanto que é 3 sobre 20. Então você vai lá, ó, na chave, vamos dividir. 3 por 20. Como é que faz essa divisão aqui, ó? Não dá para dividir, 0, acrescenta um 0 aqui. 1 vezes 20 dá 20. Para 30, sobram 10. 10 não dá para dividir. Você coloca um 0 aqui. Que número vezes 20 chega mais perto de 100? 5 dá exatamente. Então sobra nada aqui, ó. 0,15. 0,15 metros. Não foi o caso desse exercício, mas tá vendo que tá tudo em metro aqui? Metro, 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 metro. Geralmente, se aqui tivesse em centímetro, ó, aqui tá em centímetro e aqui em centímetro. Eu teria que mudar isso aqui para centímetro? Não, não precisa. Porque o centímetro ia cortar com o centímetro, igual o metro corta com o metro. Você tem que entender que o x que você vai achar vai estar nessa unidade aqui, ó. Agora, o que não pode é estar centímetro aqui, metro aqui. Tem que tomar cuidado que em alguns exercícios você precisa mudar a unidade, tudo bem? Mudança de unidade aqui. Fechou? Tá? Então tá. Entendido, né, gente? Esse daqui, eu vou apagar essa continha aqui, para ficar aqui, ó. 3 dividido por 20 dá 0,15 metros. Tem alternativa essa questão aí? Não, é aberta. Questão aberta. Então, a sombra do cachorrinho vai ser 0,15 metros. Ah, professor, mas não tem essa resposta aqui, é questão objetiva, não tem 0,15. Provavelmente vai estar 15 centímetros, que é a mesma coisa. 15 centímetros. Como assim, professor? Você tem que saber que 1 metro tem 100 centímetros. Para passar de metro para centímetro, você divide por 100. Multiplica por 100. De metro para centímetro, você multiplica por 100. Multiplicar por 100 é só andar com a vírgula 2 casinhas para a direita. Fica 15, tá? Belezinha? Então vamos lá. Exercício 2. Exercício 2. Galera, o que está falando aí no exercício 2? Ó, vamos lá. Uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Eita, ó, primeira frase, primeira leitura eu já uso para anotar as grandezas. Uma ponte é feita em 120 dias. Vou colocar aqui, ó, primeira grandeza, dias. Professor, dias não é grandeza. Dias é grandeza? Dias é a unidade da grandeza. Qual que é a grandeza? Qual que é a grandeza aqui? Gente, dias é a unidade de uma grandeza. Qual grandeza? Tempo. Tempo. Pode ser minutos, pode ser segundos, pode ser horas, pode ser dias, pode ser semana, entendeu? Tá, mas aqui a gente apela porque tá bem intuitivo dias, né? Quantidade de dias pode ser? Quantidade de dias é a mesma coisa que tempo, tá? Mas qual que é a grandeza? A grandeza é tempo. Mas aqui vai ficar legal. Dias, quantidade de dias e quantidade de trabalhadores. Olha só, quantidade de trabalhadores. Você montou aqui. Você já identificou as grandezas, tem só duas. Aí ele fala, uma ponte é feita em 120 dias por quantos trabalhadores? 16 trabalhadores. Agora olha só, se o número de trabalhadores, agora entra a interpretação, for elevado para 24, então passou de 16 para 24. Cuidado, gente, a interpretação, a língua portuguesa do alho. E eu sou ruim nisso, né? Mas a gente tem que saber um pouquinho. E se ao invés de falar elevado para 24, ele falou elevado em 24? Aí você teria que somar. Em 24, aumentou 24, foi para 24, entendeu? Tem que ficar atento a esse tipo de coisa aí. O número de dias necessários para a construção da ponte, então se fosse elevado para 24, quantos dias? Ó, duas grandezas, regra de 3 simples. O x está aqui, eu faço um asterisco aqui no x, ó, que é o que eu quero. Agora eu vou comparar, gente, eu vou comparar essa grandeza com essa, dias com trabalhadores. Pensa comigo, esquece, não olha os números, esquece o número da tabela. Dias e trabalhadores. Sei lá, você que imagina aí que tanto faz uma primeiro ou a outra. Se eu tenho um serviço para construir, eles não estão construindo uma ponte? Se aumentar o número de trabalhadores, eles vão gastar mais ou menos dias? Menos dias. Ó, aumentou o número de trabalhadores,
diminuiu o tempo em menos dias. O que elas são? Inversamente proporcionais. Inversamente. Como que eu monto a proporção? Como que eu monto? Geralmente aqui tem um asterisco que eu quero, eu mantenho, tá? Geralmente eu mantenho aqui. Vai ficar 120 sobre x. E aqui que está o macete que não é difícil, né, gente? Toda vez que for inversamente, aqui tem uma razão. O que eu vou fazer? Inverter. Ah, seria 16 por 24, mas na verdade é inversamente. Como é que vai ficar ali? 24 por 16. Ó, 24 sobre 16. Tem professor, talvez o Zé faça isso, eu também faço, mas eu gosto mais assim, fica mais limpo o negócio. Por quê? Porque tem professor que ensina assim, você coloca uma setinha aqui onde tem um X que você quer. Para onde? Para cima ou para baixo? Tanto faz. Aí já enrola um aluno já, entendeu? Tanto faz. Colocou a setinha para cima. Aí você vê, diretamente ou inversamente? Inversamente. Então é o contrário, setinha é o contrário. Na hora de montar, você inverte uma das duas, porque no final, na hora de montar aqui, as setinhas têm que estar todas para o mesmo lado. Você pode inverter essa, fica as duas para cima, ou você pode inverter essa, fica as duas para baixo. Tanto faz. O importante é inverter uma. Se inverter as duas, não vai acontecer nada, ficar elas por elas, entendeu? Fechou? Tanto faz, o esqueminha é o mesmo, tá? E agora, a partir daqui, a gente já sabe o que tem que fazer, né, gente? Antes de sair multiplicando cruzado, eu falo para vocês, que é bom, gente, toda vez que você encontra seu amiguinho, você não cumprimenta ele, dá um abraço? Toda vez que você encontra a fração, o que você faz com ela? Simplifica. Faz isso que você vai ganhar bastante. 24 e 16, Renan, dá por quanto, Renan? Por 8, muito bom. Bom demais da conta. Olha só, aqui vai ficar 120 sobre x é igual. 24 por 8 dá quanto, hein? 3 e 16 por 8 dá 2. Já simplificou bastante aqui, ó. Na hora de fazer continha, facilita pra caramba, gente, ó. Multiplicando aqui, vai ficar, vou colocar aqui, ó, 3x é igual 240, o 3 passa dividindo. Já vou colocar aqui, ó, 240 por 3, 80. O x é 80. 80 o quê, professor? Pera aí, o x está aqui. 80 dias. 80 dias. A gente já esperava, se aumentar o número de trabalhadores, diminui o número de dias. Agora sim você olha lá, né? Se fazia em 120, agora vamos fazer em 80 dias. Grandezas inversamente proporcionais. Gente, pelo amor de Deus, não está anotado aqui no quadro. Não está anotado. Mas tem um pulo do gato aqui que a gente tem que fazer sempre. Qual que é? Verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente, para poder colocar isso aqui, ó. Como que eu verifico? Imagino uma aumentando. O que acontece com a outra? Entendeu esse esqueminha? Tá? É assim que a gente vai ter que fazer. Beleza. Vamos lá. Ó, questão 3. Bora ver essa questão aqui. O que ele está falando? 20 operários, eu já vou anotando aqui, ó. Eu já vou anotando as grandezas aqui. Número de operários, vou colocar aqui. Operários é grandeza? Não, operários não é grandeza. O que é grandeza? A quantidade, sim. A quantidade de operários. Certo? 20 operários constroem um muro em 45 dias. Ah, professor, eu vi dias aí. Trabalhando 6 horas por dia. Caramba, horas por dia é a jornada diária de trabalho. Cuidado, muita gente confunde aqui, ó. Dias e horas por dia é a mesma coisa? Não, quantidade de dias. Aqui é a jornada diária de trabalho. Quantas horas você trabalha por dia? Entendeu? Jornada de trabalho. Horas por dia. Então tá. Vocês só identificaram essas grandezas aí? Beleza. Aí ele fala lá, vamos colocar os valores. Esqueci de colocar os valores, vamos lá. 20 operários, ó, trabalhando 45 dias, 6 horas por dia. Tá aqui. Quantos operários, então o que ele quer aqui? Ó, o X está aqui. Quantos operários serão necessários para construir a terça parte desse muro? Ih, professor, terça parte do muro já não entendi. Não é dias, não é horas por dia. Tá faltando uma grandeza aqui. É a parte do muro, né? Eu vou colocar aqui muro. Quantidade de muro, parte de muro.
Você viu que aqui ele colocou 20 operários, 45 dias, 6 horas por dia, constrói um muro. Um muro o quê? Inteiro. O muro inteiro é quanto? 1. 1 é o todo. 1 é 100%. É o total. Tudo bem? Aí ele fala que aqui, quantos operários vão construir a terça parte do muro? 1/3. A terça parte do muro. Tá vendo? Em 15 dias, então aqui é 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. Olha só, 8 horas por dia. Vamos lá, onde que coloca o asterisco? No operário, não tem X. Tá? Agora vamos lá, eu vou comparar esse com esse, esse com esse e esse com esse. Professor, como que é o esquema aí? Essa regra de 3 aqui é composta. Tem mais do que 2 grandezas. Então, aquela grandeza onde tem um X, eu coloco asterisco. Por quê? Porque ela, eu vou comparar com cada uma das outras para verificar o quê? Se elas são diretamente ou inversamente. Gente, vai ser sempre a primeira aqui? Não importa como você organiza isso aqui. Depende de dias estava aqui, operário está aqui. O importante é essa com cada uma. Eu vou comparar dias com horas por dia? Não, eu vou comparar operário com dias, operário com horas por dia, operário com muro. Vamos lá? Operário com dias. Eu tenho um muro para construir. Quanto mais operários vão gastar mais ou menos dias? Menos dias. Inversamente. Inversamente proporcional. Gente, eu tenho um muro para construir. Olha o contexto. Eu tenho um muro para construir. Operários e horas por dia. Aqui é mais legal você colocar primeiro aqui, ó. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, quanto mais você trabalhar por dia, você concorda que você vai adiantar o serviço? Quanto mais você trabalha por dia, mais rápido você vai fazer. Tudo bem? Então, você vai precisar de mais ou menos operários. Dos dois jeitos dá. É que tem um jeito que é mais fácil, tem um jeito que é mais difícil, entendeu? Ah, professor, não gostei assim. Vamos olhar primeiro operários. Quanto mais operários eu estiver trabalhando na obra, eu vou precisar trabalhar mais tempo por dia ou menos? Quanto mais operários trabalhando, mais vai adiantar o serviço. Menos horas por dia eu preciso trabalhar. Entendeu? Sempre tem um jeito mais fácil e o contrário é um pouquinho mais difícil. Mas você vê o que você acha melhor. Então também é inversamente. Né? O muro. Quanto mais operário tiver, eu vou conseguir construir mais parte de muro ou menos parte de muro? Mais. Quanto mais gente, maior o muro que eu construo. É o quê? Diretamente proporcional. Por que a gente faz isso? Para a gente montar a proporção. Professor, mas tem mais do que 2 grandezas aí. Como é que a gente monta a regra de 3 composta? Sempre essa aqui do asterisco fica sozinha de um lado. Como é que vai ficar? 20 está para x igual. Gente, todas as outras vão ficar desse lado aqui multiplicando. Como? As que forem inversamente, você inverte. As que forem diretamente, você mantém. Como é que vai ficar? Fala para mim. Como é que vai ficar? Aqui, 15 sobre 45. Ó, eu inverti, tá vendo? E aqui vai ficar o quê? Vezes 8 sobre 6. E aqui? Aqui eu mantenho 1 sobre 1/3. Então, regra de 3 composta, a grandeza que eu quero fica sozinha aqui. Todas as outras você multiplica tudo do outro lado. Multiplica tudo do outro lado. As que forem inversamente, o que você faz? Inverte. Vocês entenderam essa técnica aqui? Sim? Sempre esse padrão, gente. Sempre esse padrão. Professor, e agora? Agora entra a matemáticazinha básica da simplificação de fração aqui. Antes... Qual que é o jeito normal, convencional de fazer isso aqui? Está multiplicando fração, professor? Multiplica todo mundo em cima, multiplica todo mundo embaixo. Cara, você vai ter questões com números grandes aqui. Vai dar um trabalhão você multiplicar todo mundo em cima, todo mundo embaixo. Qual que é o ideal? O que eu sugiro? Vá simplificando um número de cima com o número de baixo. Ah, é só na mesma fração? Não. Se eu quiser simplificar esse 15 com esse 6 aqui, eu posso? Posso. Tem que ser um de cima com um de... Como está multiplicando, não importa a ordem. Ah, não pode ser 2 de cima, nem 2 de baixo. Tem que ser um de cima com um de baixo. Tá? Mas aqui para ficar mais fácil, ó, deixa eu ver aqui. Posso, esse 45 com 15, dá por quanto? Dá por 15. Ah, professor, eu não enxerguei que dá por 15. Quanto maior o número, melhor, né? Mas dá por 5? Dá por 5. Vai simplificando de pouquinho o que você enxergar. E aí vai repetindo, né?
mas dá por 15. Aqui dá por 15, 45 também dá por 15. 8 por 6 dá por quanto aqui? Aqui dá por 2 e aqui não dá. Então, ó, como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Vou repetir lá, ó, 20 está para x, assim como. Aqui deu quanto? 1, embaixo ficou 3, aqui ficou 4 e aqui 3. Gente, o que é isso aqui? 1 sobre 1 terço, é o inverso de 1 terço. Fração de fração, o que a gente faz, hein? Repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Esse 1 terço eu vou inverter, vai ficar 3 sobre 1, vai multiplicar lá 1. Você concorda comigo que vai ficar assim, ó? Concorda? Invertendo 1 terço, o 3 vai em cima. Tá? Diga, meu bem. Só uma pergunta, a gente não pode simplificar o que está do outro lado, né? Tipo, simplificar. Pode, só que aí é um pouquinho diferente. Agora, se você for simplificar com o que está do outro lado, aí tem que ser um de cima com o de cima e um de baixo com o de baixo. Por quê? Esse de cima com o de cima? Porque esse aqui, ele não multiplica cruzado embaixo? Sim. Aí ele vai estar um de cima com o de baixo. Então, se for do outro lado, tem que ser o de cima com o de cima ou o de baixo com o de baixo. Porque ele vai passar para o outro lado, ele vai ficar no lado contrário, né? Se o outro está em cima, ele vai ficar embaixo. Se ele está embaixo, vai ficar em cima. Não dá para simplificar aquele 4 com 20. Dá para simplificar o 4 com 20. Entendeu? Mas antes, ó, vamos fazer o quê? Vamos cortar. Posso cortar esse 3 com esse 3 aqui? Professor, cortar é o quê? Quando eu corto, eu estou simplificando por 3. Na verdade, eu simplifiquei por 3. O que sobrou ali? Quando eu corto, sobra 0? Não. Quando eu corto, sobra 1. Cuidado, toda vez que eu corto aqui, sobra 1. Tudo bem? Ó, a Malu entendeu que dá para simplificar por 4, porque o 20 está do outro lado, do mesmo lado. Se você quiser, pode ser. Tá? Eu não aconselho porque geralmente você confunde, mas se você enxergou isso aí, é uma boa, tá? É uma boa. Quer fazer assim? Quer? Hã? Sim. Então vamos lá. Dá para simplificar aqui por 4 e aqui por 4. Vamos lá, repete. O que sobrou? Fala para mim. 5 sobre x. Gente, quer repetir? Vamos repetir tudo. 1 terço e lá. 1 sobre 1 e outro lá. 1 sobre 1. Cara, depois que você simplificou tudo, aí você multiplica tudo em cima, tá? Multiplica tudo em cima. 5 sobre x é igual. Multiplicando todo mundo em cima dá quanto? 1. Multiplicando todo mundo embaixo dá 3. Ó, facilitou bastante, hein? Agora sim a gente multiplica cruzado, né? Multiplica cruzado. Ó, quem que é o x, galera? O x vai ser quanto? 15. 15 o que, professor? Olha lá. 15 operários, ó. Operários é o x que a gente quer. Tá vendo? Pessoal, fala pra mim aí, gente. Fala pra mim. Entenderam como é que a gente utiliza o processo para resolver regra de 3 composta? Eu tenho uma pergunta, tudo bem, eu perdi. Por que fica inverso as horas por dia? Então, aí a gente fez aquele processozinho mental de verificar se são diretamente ou inversamente. Operários e horas por dia, né? Então, olha só, imagina que você tem um muro para construir. Quanto mais operários tiver trabalhando, você vai precisar trabalhar mais tempo por dia ou menos? Quanto mais operários, mais adiantado vai ficar o serviço. Você precisa trabalhar menos horas por dia. Sua jornada de trabalho não precisa ser tão intensa assim. Uma coisa que eu me perdi também é, tipo assim, na hora de simplificar isso, ficou 4 e o 20. Eu não entendi. Tipo, não necessariamente precisa de cima e de baixo, pode ser na mesma linha ou é só na mesma linha? Então, na mesma linha só pode se tiver do outro lado da igualdade. Tá, entendi. Isso que eu falei pra Malu, entendeu? Geralmente... Do mesmo lado é só de cima e de baixo. Só de cima e embaixo. Entendi. Isso aí. Por quê? Porque esse 20 aqui, ó, ele é uma proporção, não é? Ele não multiplica cruzado? O 20 está em cima, quando você multiplica cruzado, ele vem para baixo. Aí você pode simplificar, por isso. Então, lados contrários, de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Do mesmo lado, um de cima com o de baixo. Fechou? Beleza. Isso aí. Vamos lá. Tem alternativa essa questão aí, gente? Nem estou vendo alternativa aí, vocês estão falando. Letra C. Essa questão aqui é letra C. A 2 passou batido, mas é letra D, né? Letra D aqui. Vamos lá. Exercício 4. Gente, eu considero esse exercício 4 aí o mais
legal. Quando eu falo mais legal, você imagina, né? O que é mais legal. Tá? Vamos lá. Deixa eu dividir esse quadro aqui em dois aqui, porque a gente vai precisar montar um esqueminha. Acompanha comigo aí. A ideia desse exercício aqui é um pouquinho diferente. Ele é um exercício conceitual. Se você entender ele, você entendeu tudo de regra de 3. Vamos lá? 3 profissionais fazem 24 peças em 2 horas. Vamos montar? Igual a gente fez lá, ó. Vamos lá. Profissionais. Tá? Que mais que nós temos aí? Quantidade de peças. E aqui o tempo, né? Tempo em horas. Professor, horas não é grandeza. Eu sei. Grandeza é tempo. Horas é unidade. Vamos lá, gente. Quantos profissionais? 3 profissionais fazem 24 peças em 2 horas. 2 horas. E aí ele fala o seguinte, ó. 4 aprendizes. Me fala uma coisa. O rendimento do profissional é o mesmo do rendimento de um aprendiz? Não. É diferente. Então você faz separado. Olha só. Você faz separado. Aprendiz. E que mais? Peças. E tempo em horas. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. O que ele falou? 4 aprendizes. 4 aprendizes fazem 16 peças em 3 horas. 3 horas. Aí, olha o que ele fala aí, ó. Em quantas horas 2 profissionais e 3 aprendizes farão 48 peças? Olha só. 2 profissionais mais 3 aprendizes, é isso? Farão 48 peças e ele quer saber aqui em quantas horas. Vou colocar aqui, ó, peças e aqui horas. Galera, por que esse exercício aqui é um pouquinho diferente? Por que esse exercício aqui é um pouquinho diferente? Você não tinha virado aqui? Não, mas estava pegando. Ó, vamos lá. Por que esse exercício aqui ele é um pouquinho diferente? Porque aqui, ó, o rendimento dos profissionais não é o mesmo rendimento dos aprendizes. Entendeu? E agora ele quer juntar 2 caras, 2 pessoas que têm rendimentos diferentes. Tá? E ele quer saber em quanto tempo aqui eles constroem ou fazem 48 peças. O segredo desse exercício, como ele está pedindo o tempo em horas, eu vou descobrir o rendimento aqui dos caras em 1 hora. Então o segredo é reduzir para a unidade de tempo. Geralmente tem muitos exercícios assim, redução à unidade. Né? Então o segredo é reduzir para 1 hora. Tudo bem? Utilizando os conceitos que a gente viu aqui. Como que eu vou fazer isso? Presta atenção no esquema. Ó, geralmente você vai ver aumentar uma e a outra vai diminuir ou aumentar e a terceira vai ficar fixa. Não é isso? A terceira vai ficar fixa. Lembra de grandezas proporcionais? Olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. Se elas são diretamente A sobre B é igual a K, não é? Ei, você altera esse A, se aumentar o A, o que vai acontecer com o B? Aumenta também. Então, altera o A, altera o B. Só que a razão continua a mesma coisa. Você entendeu? Então, você muda uma grandeza, a outra muda também. Só que o resultado mudou? Não. O resultado não mudou. Entendeu? Então, essa que é a brincadeira. Olha só. Eu vou manter aqui. O que eu vou fazer? Se eu dividir profissionais e peças, se eu dividir profissionais por 3, profissionais e peças, você tem que saber aqui, hein? Ah, esqueci de deixar um espaço. Aqui. Vamos lá. Ó, exercício 4. Aliás, a gente vai ter que fazer isso mesmo. Aquela brincadeira do diretamente ou inversamente. Profissionais e peças são diretamente ou inversamente? Quanto mais profissionais, mais peças. Não são diretamente? Se eu dividir um por 3, o que eu tenho que fazer com o outro? Divide por 3 também.
Entendeu? Se fosse inversamente, eu dividi 1 por 3, o que eu tenho que fazer com o outro? Multiplicar. Inverso, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu dividi, ficou o quê? Ficou um profissional, faz quantas peças? 8 peças em 2 horas. Então por que eu sublinhei aqui a horas? Porque a horas não mudou. Eu mudo essa e essa aqui mantém. Tá? Essa é fixa. Essa é a constante nossa, que não muda. Eu quero que apareça 1 aqui. Para aparecer 1 aqui, agora eu vou mexer com essas duas, ó. Então quem vai ficar fixa vai ser essa. Gente, peças e horas. Quanto mais peças eu tenho para produzir, eu gasto mais ou menos horas? Mais, diretamente. Se eu dividir por 2 aqui o tempo, o que eu tenho que fazer com as peças? Dividir por 2. Ó, então aqui ficou, permaneceu 1 e aqui ficou quanto? 4 e aqui ficou 1 hora. Já vamos adiantar a nossa vez aqui? Quantos profissionais que eu quero? 2. Agora de novo, eu vou manter fixo aqui. Eu não quero 2 profissionais? Multiplico por 2. O que eu tenho que fazer com as peças? Multiplicar por 2 também. Ó, já estou preparando porque eu quero. Eu quero 2 profissionais, vou até colocar aqui, 2 profissionais. Fazem quantas peças? 8 peças em 1 hora. Esse 1 hora aqui que eu queria. Tá vendo? Olha o esqueminha. Vamos fazer a mesma brincadeira aqui. O que eu quero que apareça aqui nos aprendizes? Quantos aprendizes? 3. Vamos fazendo a brincadeira com calma, tá? Vamos lá. Aqui, eu vou manter fixo esse cara aqui, ó. Se eu dividir por 4 aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Dividir por 4. Vamos lá, como é que ficou? Um aprendiz produz quantas? 4 peças em 3 horas. Agora eu vou mexer aqui, ó. Esse cara aqui vai ficar fixo, né? O que acontece? Eu quero que apareça 1 hora aqui. Eu tenho que dividir por quanto? Por 3. Se eu dividir por 3 horas, o que eu tenho que fazer aqui? Dividir por 3 também. Tá vendo? Então eu tenho que um aprendiz produz 4/3 de peça aqui em 1 hora. Só que, professor, eu quero 3 aprendizes. 3 aprendizes em 1 hora. Então, eu cheguei na 1 hora que eu queria ali. Fixo. Agora eu vou mexer aqui. Eu quero 3 aprendizes. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3 aqui, aqui também eu multiplico por 3. Por quê? Porque nós já vimos que eles são o quê? Diretamente proporcionais. Muito bom. Muito bom. Aqui ficou o quê? 3 aprendizes. Cara, 4/3 vezes 3, gente, eu estou fazendo isso aqui, ó. 4/3 vezes 3, ó. Ficou 4 peças em 1 hora. Isso que eu queria. Muito bom. Muito bom. Tá vendo? Joia. Se eu somar os dois, ó, 2 profissionais. 2 profissionais. Vou colocar aqui, ó. Aqui teve espaço. 2 profissionais mais 3 aprendizes vão fabricar quantas peças em 1 hora? Fala para mim. Eu vou somar esse cara aqui, 8. Os profissionais vão fabricar 8 em 1 hora e os aprendizes 4. Certo? Então vocês concordam comigo que vão ser 12. Em quanto tempo? 1 hora. Por isso que a gente reduziu a unidade de tempo, porque em 1 hora. Agora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, fica fácil. O que ele quer? Ele quer saber quantas horas os dois juntos, esse grupo junto aqui, vai fabricar quantas? 48. Professor, uma regrinha de 3 simples. Regrinha de 3 simples. Agora você matou, né? Peças e horas são o quê? Peças e horas são, quanto mais peças eu preciso, mais horas eu tenho que trabalhar. Diretamente proporcional. E aqui fica fácil, né? Se 1 hora é 12, 48 tem que ser 4 vezes isso, não é isso? 4 vezes, tem que quadruplicar ali. Então você já sabe o que vai dar isso, né, galerinha? Isso aqui vai dar o quê? 4.
Tudo bem? Vou colocar aqui para não dar brecha aí, ó. 1 sobre x. Isso aqui vai dar 1/4. É igual a 1 sobre x. Posso inverter dos dois lados. Se eu inverter aqui, eu inverto lá. Invertendo aqui, invertendo lá, vai dar o quê? X igual a 4 horas. Exercício legal. Repare que aqui a gente usou o conceito de grandezas proporcionais. Eu tenho um monte, mas eu mudo duas, as outras permanecem constantes. Eu vou mudando duas. Cuidado que aqui, ó, por que eu multipliquei? Se fosse inversamente, se eu multipliquei por 2 aqui, o que eu teria que fazer aqui? Dividir. Tem que saber se é diretamente ou se é inversamente proporcionais. Beleza? Galerinha, esse exercício ele é mais elaborado um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, eu tive um pouquinho de dificuldade. Normal, tá, gente? Mas fala pra mim se você entendeu a ideia, cada passo que eu fiz. Isso aí já é um grande passo, tá? Belezinha? É raro ter exercício assim. É muito raro. Mas eu trouxe ele justamente para você ver aqui, né, todas as situações possíveis para você não encontrar um exercício e se deparar com uma surpresa aí. Vamos lá? Exercício 5. Vamos matar essa aula. Temos 10 minutos para terminar essa aula aqui, porque o Zé Godinho, vou dar só meia hora para ele largar de ser mané, tá? Galera, último exercício. Para arrumar 120 salas, opa, então vamos lá, quantidade de salas. Quantidade de salas. 2 pessoas, quantidade de pessoas. Olha só, gastam 5 dias, quantidade de dias. Tá vendo? Sempre o mesmo padrãozinho. Que nem o Zé Godinho fala, macete é bom, mas só que, cara, se macete resolver só uma quantidade de casos, não é bom. Macete bom é aquele que resolve tudo, né? Tá? Então aqui a gente já aprendeu a resolver de um padrão, que esse padrão, se você seguir, você resolve praticamente tudo. Vamos lá, galera. Ó, 120 salas, acompanhe comigo aí. 120 salas. Para arrumar 120 salas, 2 pessoas gastam 5 dias. Se precisamos que as salas sejam arrumadas em um único dia, eita, um dia só, único dia, será necessário contratar mais N pessoas. Olha só, cuidado com a interpretação. Mais N, tinha quantas? 2, vai ficar quanto agora? Você tinha 2, você precisa contratar mais, então você tem que mais N. Você vai ficar com 2 mais N, não é? Tá vendo? Eu preciso contratar mais N, sei lá, mais 5. Então vai ficar com 2 mais 5, vai ficar com 7. Tá? É esse N que ele quer. Cadê que ele fala aqui? N pessoas que trabalhem no mesmo ritmo das iniciativas. Por que ele falou mesmo ritmo, hein? Para não dar esse BO aqui dos aprendizes e profissionais, né? Porque eles têm todo o mesmo ritmo de trabalho, eles executam o mesmo trabalho no mesmo intervalo de tempo. Se um é melhor que o outro, mais rápido, aí vira uma bagunça, aí já não é mais proporcional. O valor de N, é N que ele quer. E, gente, vocês viram que aqui na quantidade de salas não mudou? Ele falou aqui, ó, se precisamos que as salas, é as mesmas 120. É as mesmas 120 salas, tá vendo? Ah, professor, não mudou uma grandeza. Quando não muda uma grandeza, significa o quê? Você pode ignorar ela. Não é que você pode ignorar ela. Na verdade, ela está aqui, ó, 120 de um lado e 120 do outro. Não sei se é em cima ou embaixo. O que dá para fazer quando está assim? Cortar. Entendeu? Tá? Quando ela não muda, quando a grandeza não varia, ignora ela. Fechou? Vira uma constante, né? Vira uma constante. Vamos lá, então. Aqui a gente pode ignorar ali. Vamos lá. Pessoas e dias. Quanto mais pessoas eu tenho trabalhando, eu vou precisar trabalhar mais ou menos dias? Menos. Então, olha só. Aqui. Então, isso aqui vai ser inversamente proporcional. Como é que eu faço para montar? Eu monto lá o que tem asterisco. 2 sobre 2 mais N é igual. O que eu tenho que fazer com essa aqui? Tá 5 sobre 1, vai ficar 1 sobre 5. Inverte. Gente, professor, proporção. Multiplica cruzado. Ó, 2 mais N vezes 1. Isso aqui vai dar o quê? 2 mais N é igual. 2 vezes 5,
10. Morreu. Equaçãozinha simples aqui, facinho para a gente achar o N. Quem que é o N, gurizada? 2 passa para lá, menos 2. 10 menos 2 vão dar 8 pessoas. É o que a gente precisa contratar. 8. Na verdade, a equipe vai ficar formada por quantas pessoas? 10. Preciso contratar mais 8. A equipe vai ficar com 10. Então a alternativa correta aqui vai ser letra B. De bom demais da conta, gente. Belezinha? Fechou. Gurizada, com isso a gente fecha então a aula 3B, sobre regra de 3 simples de composta. Espero que vocês tenham entendido. Tentem fazer o exercício, qualquer coisa eu estou à disposição aí. Belezinha? Tá? Valeu, gente. Forte abraço. Zé Godinho, sua vez.